Olá, gente. Estamos aqui de volta para dar continuidade, talvez com a esperança de que hoje a gente encerre essa exposição, né, inicial, porque ela vai continuar no livro 3 de O Capital, né, das formas de existência do dinheiro. Né? Lembrando que nós estamos utilizando o livro 3, nós estamos no capítulo 3 do livro 1 de O Capital, mas ao mesmo tempo nós estamos utilizando outras obras de Marx, no caso os Grundrisse e a contribuição para a crítica da economia política. Nessas duas obras existem passagens extensas em que Marx, né, não economizou, digamos assim, suprimiu quando escreveu definitivamente a sua obra maior, que é o caso O Capital. Então nós estamos discutindo as formas de existência do dinheiro, para que o leitor, para que quem está nos acompanhando tenha uma reconstituição do fio da meada do raciocínio que a gente vem desenvolvendo até aqui, né? Atente-se para o fato de que, já no capítulo 1, né, sobre a mercadoria, nós vimos a gênese do dinheiro, de como, da forma simples de valor, né, a própria dialética dessa gênese vai mostrar, né, da forma simples de valor, como ela evolui para a forma de equivalente geral. Como a gente não tem no capítulo 1 ainda, né, o processo de circulação de mercadoria, ele está apenas pressuposto, só no capítulo 2 é que a gente vai ver como da dialética do processo de circulação de mercadorias, né, uma mercadoria é excluída de dentro do mundo das mercadorias, que passa a assumir a forma de equivalente geral. Muito bem, no livro 3, né, o livro 3 começa discutindo a forma de existência do dinheiro como medida do valor. E aí nós vimos que, como a gente já tinha compreendido o dinheiro como equivalente geral, então no capítulo 3 a gente viu que o equivalente geral assume a forma dinheiro ou a forma preço das mercadorias, né? Depois disso, de estudar o dinheiro como medida do valor, nós passamos à discussão do dinheiro como padrão de preços, e do dinheiro como padrão de preços nós chegamos ao dinheiro na sua função de moeda ou meio de circulação. Hoje nós vamos entrar nas três últimas funções ou formas de existência do dinheiro, que é o dinheiro como tesouro, o dinheiro como meios de pagamento e o dinheiro como dinheiro mundial. Então, nós vimos que na sua função de moeda, né, o dinheiro cumpre a simples função de intermediar o processo de troca, né? É como se o dinheiro fosse, na circulação, o dinheiro está subordinado ao processo de circulação de mercadorias. E numa passagem da crítica da economia política, Marx deixa isso de uma forma muito clara, né, e até de uma forma muito bonita, a forma como ele escreve, né? De uma certa forma até poética, né? Então, na contribuição para a crítica da economia política, na edição que nós estamos utilizando, da Abril Cultural, o Marx diz na página 92 o seguinte: o ouro é o compêndio da riqueza social. Por sua forma, é a encarnação imediata do trabalho geral, ao mesmo tempo que é, por seu conteúdo, o agregado de todos os trabalhos reais. O dinheiro é a riqueza universal em seu aspecto individual. Em sua figura de mediador da circulação, isto é, como moeda, né, como meio de circulação, o dinheiro sofreu toda sorte de ultraje. Foi corroído e esmagado até chegar a ser mero papel simbólico. Mas como dinheiro, é-lhe restituído o esplendor áureo.
De servo passa a senhor. De simples servidor das mercadorias passa a ser o senhor, passa a ser o seu Deus. Fecha aspas, Marx, na página 92 de Crítica para a Contribuição à Crítica da Economia Política. Então, o dinheiro, né, de servo, como moeda, ele reassume o seu poder, porque o dinheiro é o representante geral, universal da riqueza, numa forma particular existente, no caso o dinheiro, de equivalente geral. O dinheiro recupera o seu poder sobre o mundo das mercadorias. Então nós vamos ver como se dá esse processo, né, de passagem do dinheiro da condição de servo da circulação de mercadorias para se transformar em senhor ou Deus do mundo das mercadorias. Então, a primeira forma que o dinheiro assume quando passa da condição de servo da circulação de senhor absoluto das mercadorias é a do dinheiro como tesouro, né? Essa passagem está inscrita na própria circulação simples, na própria troca de mercadorias, né? O dinheiro ainda funcionando como moeda. Aí na circulação de mercadorias está inscrita a passagem do dinheiro de servo das mercadorias à condição de tesouro, tá? A qualquer momento na circulação simples, que a gente viu mercadoria, dinheiro, mercadorias, né? A qualquer momento, esse curso de o sujeito que tem uma mercadoria, que vende e adquire o dinheiro com a finalidade apenas de adquirir outras mercadorias que para ele tem uma utilidade, né? A qualquer momento esse circuito de troca pode ser interrompido. Alguém pode comprar sem vender em seguida, né? Ou pode simplesmente vender sem ter que comprar em seguida, né? A qualquer momento pode ser interrompido o curso do dinheiro como moeda. Ele pode ser suspenso, cuja finalidade é sua transformação de meio de circulação em fim de si mesmo, sua acumulação como tesouro. Então, toda vez que a circulação de mercadorias é interrompida, né, o dinheiro sai da circulação e não é gasto imediatamente com outras mercadorias, esse dinheiro se torna tesouro. Toda vez que o processo de metamorfose das mercadorias sofre interrupção em seu curso, a moeda é retirada da circulação e permanece sob a forma de dinheiro. Como tal, passa ao estado de crisálida. Afinal, ouro e prata imobilizada sob a forma de dinheiro constitui tesouro. Não podemos esquecer o fato de que o dinheiro é unidade de medida, a unidade do dinheiro como medida do valor e do dinheiro como moeda, né? Então, o dinheiro não se confunde, portanto, imediatamente como medida de valor, nem imediatamente como moeda. Por isso é que ele pode, né, sair da condição de servo, porque ele não assumiu definitivamente ad infinito, eternamente, a forma de existência de moeda. Ele pode muito bem passar da sua função de moeda à função de tesouro. Basta que, para isso, seja suspenso o processo de metamorfose das mercadorias, ou seja retirado dinheiro da circulação para se vir sob a forma de tesouro. Mas a simples acumulação de ouro e prata como tesouro, diz Marx, seria inútil se a suspensão do dinheiro de sua função de moeda não estivesse em constante tensão com a sua sanha, digamos assim, desenfreada para transformá-lo
em metais. Essa tensão impõe limites, uma vez que, como assim esclarece Marx, abre aspas, aqui ele está falando na crítica da economia política, o tesouro seria um simples metal inútil, né? Se inútil, sua alma, o dinheiro, tê-lo-ia abandonado e restaria agora apenas o seu resíduo químico, a cinza arrefecida da circulação, se esta não estivesse em constante tensão com ele. Então, a circulação simples de mercadoria, o processo de metamorfose das mercadorias, né? A existência do dinheiro nesse processo está em constante tensão com a ideia da existência do dinheiro em si. Então, diz Marx em seguida, né? Se não estivesse em constante tensão com ele mesmo, o dinheiro, né, como tesouro, né, o que aconteceria? Aconteceria o seguinte: haveria um limite quantitativo do valor de troca que contradiz em si sua generalidade qualitativa. Olha, o dinheiro é uma categoria que tem um limite quantitativo e né? O dinheiro é quantitativamente limitado e qualitativamente ilimitado. Como assim? Toda soma de dinheiro é uma soma limitada de dinheiro, né? Isso tanto na mão do capitalista como nas mãos da classe trabalhadora de um modo geral, né? Se o capitalista tem 100 unidades de dinheiro para investir, esse é seu limite, né? Só que esse limite pode ser ultrapassado na medida em que, né, o capitalista compra mercadorias no mercado, inclusive a força de trabalho, que é a que produz valor, né, e faz com que esse limite seja expandido, né? Nas mãos da classe trabalhadora, esse limite quantitativo ele não se expande, né? Porque nós não usamos o dinheiro como capital. Nós usamos o dinheiro apenas como meio de consumo, ou como o dinheiro como reserva de valor para fazer face a despesas emergenciais que possam surgir inesperadamente, né? Mas o capitalista, por sua vez, ele quer dinheiro para com dinheiro fazer mais dinheiro. É isso que nós vamos discutir no capítulo 4, né? Então, esse limite quantitativo é elástico para o capitalista, mas ele é limitado. Quando eu digo que o dinheiro, ou quando Marx diz que o dinheiro é quantitativamente uma soma limitada e qualitativamente limitada, é que o dinheiro pode ser trocado por qualquer outra coisa. Não há limite do ponto de vista qualitativo para o dinheiro se trocar por qualquer mercadoria, né? E isso vai fazer com que esse limite quantitativo seja constantemente superado. Então, o limite quantitativo do valor de troca contradiz sua generalidade qualitativa e o entesourador ressente-se desse limite, que de fato se transforma em barreira qualitativa e converte-o em tesouro, em representante limitado da riqueza material. No entanto, o movimento do valor de troca como tal, como um autômato, não pode visar outra coisa que não seja ultrapassar esses limites. Mas a superação de um limite quantitativo do tesouro dá lugar a nova barreira, que por sua vez precisa ser superada. Isso vale dizer o seguinte: a cada momento que o capitalista retira dinheiro da circulação e o transforma em tesouro, guarda, suspende, mantém esse dinheiro suspenso, então você tem aqui um limite, ele está com um limite quantitativo,
né, em suas mãos, né? Mas esse limite quantitativo só pode, ele não pode, o capitalista não vai querer guardar dinheiro simplesmente para guardar dinheiro, né? Ele quer tirar dinheiro da circulação para tirar esse dinheiro da circulação e com ele fazer mais dinheiro. Então, esse próprio limite quantitativo, quando ele retira o dinheiro da circulação, é superado, né? O Marx usa a dialética limite e barreira, né? Esse limite é superado ao se transformar numa barreira que, por sua vez, se transforma em novo limite que será futuramente superado, né? Essa é a dialética entre limites e barreira no capital. Se quiser, limite e barreira, para a gente trata-se, portanto, se a gente quer uma definição mais geral da dialética entre limite e barreira, utilizada por Marx, né? Trata-se, o limite e barreira, da contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e a valorização do capital. O capital está sempre esbarrando em limites para a sua valorização. Esses limites são superados com o desenvolvimento das forças produtivas, que criam novos limites, mas esses novos limites são superados na medida em que há novo desenvolvimento das forças produtivas e faz com que esse limite digamos assim, enlargueça, né? Se distancie esse limite para o processo de acumulação de capital. Entesouramento não tem, portanto, nem lei imanente, nem medida em si. É um processo sem fim, que em cada um dos seus resultados encontra um motivo para recomeçar. Se o tesouro, diz Marx, só aumenta na medida em que se preserva, igualmente só se preserva na medida em que aumenta. Então, o tesouro só se preserva na medida em que aumenta, né? Igualmente, né, só se preserva na medida em que ele é aumentado. Ou seja, lendo a frase um pouco mais devagar, se o tesouro só aumenta na medida em que ele se preserva, em que o capitalista preserva esse dinheiro como tesouro, ele só pode se preservar na medida em que ele aumenta. Porque se ele não aumentar esse tesouro, o dinheiro se esteriliza, o dinheiro perde, né, a sua função de senhor do mundo das mercadorias. Esse é o dinheiro na sua função de tesouro. A segunda função, ou a segunda forma de existência do dinheiro em si mesmo, é o dinheiro como meio de pagamento. Se a forma tesouro nasce da suspensão, como nós vimos, do dinheiro como moeda, portanto, de sua retirada da circulação, a moeda é retirada da circulação e transformada em tesouro, como meio de pagamento, o dinheiro expande o poder de compra da moeda na medida em que os vendedores alienam suas mercadorias, isto é, trocam suas mercadorias, vendem suas mercadorias em troca de uma promessa de receber seu preço numa data futura, né? Ou seja, o dinheiro como meio de pagamento, né, expande o poder da moeda na medida em que a relação de troca, na relação de troca, o negócio realizado entre compradores e vendedores não participa a moeda, mas apenas a promessa de um pagamento futuro, né, realizado entre o vendedor e o comprador. Os compradores, por sua vez, né, assumem o compromisso de quitar na data acordada o preço da dívida que ele contraiu no momento em que comprou a mercadoria e não pagou. Só que agora, diz Marx, em vez de ser, como anteriormente, o sinal de valor, é agora o próprio comprador que representa simbolicamente o dinheiro, né? Mas, tal como antes,
A função geral de símbolo de sinal de valor é exigida a garantia e o custo forçado imposto pelo Estado. A função simbólica pessoal do comprador suscita agora a constituição de contratos privados. A economia capitalista é uma economia fundada em relações contratualistas. Tudo é um contrato na sociedade capitalista. A compra e venda, a simples compra e venda de uma mercadoria é um contrato, né? Não se pode falar, veja, o direito está presente, né, nas relações de troca, né? Implica, se eu faço um contrato com um sujeito, eu vendo uma mercadoria ao sujeito, e o sujeito se compromete a me pagar daqui a 30 dias, se ele, nos 30 dias decorridos, ele não me paga, então eu aciono a justiça, né, uso o poder do Estado para obrigar que o meu devedor, então, me pague aquilo que foi acordado entre nós. Vendedor e comprador se confrontam agora metamorfoseados nas personagens de credor e devedor. Aqui já nasce uma das primeiras funções do dinheiro na sua forma de crédito, né? Credor e devedor. Quer dizer, a compra e venda aqui não aparece moeda, mas aparece apenas uma promissória, que Marx vai chamar lá na seção 4, primeiro capítulo da seção 4, né? Marx vai falar, né, da primeira forma de crédito do dinheiro, que vai ser a letra de câmbio, né? Que é a chamada promissória que nós conhecemos aqui no Brasil. Marx chama letra de câmbio, né? Quer dizer, quando eu vendo uma mercadoria, recebo de fulano uma letra assinada, que é uma letra de câmbio, né? Que eu posso pegar essa letra de câmbio, depositar no banco, fazer um outro pagamento a outro indivíduo e assim por diante, tá? Então, se o possuidor de mercadoria, em seu papel de guardião do tesouro, era uma figura cômica, torna-se agora um personagem terrível, né? Pois já não é a si mesmo, mas ao seu próximo, que apreende como modo de ser de uma soma determinada de dinheiro, fazendo dele, e não mais de si próprio, o Marte do valor de troca. De crente, converte-se em credor e sai da religião, diz Marx, para cair na jurisprudência, né? Quer dizer, os contratos precisam ser regularizados por leis, né? A compra e venda de mercadoria é um contrato. Se na circulação a compra e a venda tinham seus limites determinados pela soma de preços a realizar, tais limites são transformados em barreiras para o dinheiro como meio de pagamento. De novo, aqui entra a relação entre limites e barreira. Ou seja, como tesouro, você tem uma soma quantitativa que é um limite. Mas nós vimos que o tesouro só se preserva na medida em que aumenta, né? Então, esse limite tem que ser transformado em barreira, né, para que o tesouro continue sendo preservado e aumentado. Aqui também, de novo, nós temos a dialética entre limites e barreira, né? Do dinheiro na sua função de meio de pagamento. Quanto a isso, Marx não deixa dúvida quando afirma que essa barreira deixa de existir para o dinheiro em sua função de meio de pagamento. A soma do dinheiro requerida como meio de pagamento será determinada não pela soma dos preços, que era uma barreira que se tinha, né? Dos pagamentos que devem ser efetuados simultaneamente, mas pela sua maior ou menor concentração e pela grandeza do balanço, que resta depois da neutralização recíproca das grandezas positivas e negativas. Há uma série de relações de compras e vendas dentro da economia, né? Então,
essas compras e vendas das mercadorias, esses contratos podem ser realizados ou podem ser cumpridos na medida em que eles se compensam reciprocamente. Se atenta para o fato de que é no seio da circulação de mercadoria que nasce uma fração de classe cuja ocupação é exclusivamente comprar para vender, o comércio daí surgido encontra no dinheiro como meio de pagamento um veículo para expandir seus negócios ilimitadamente. Quer dizer, do seio da circulação simples nasce uma fração de classe encarregada justamente na comercialização das mercadorias, né? E é essa fração de classe que faz com que os limites do dinheiro como moeda ou qualquer outro dinheiro como meio de pagamento sejam expandidos ilimitadamente. Vejamos aqui, por exemplo. Com o desenvolvimento do comércio de mercadorias, nascem instrumentos de crédito que permitem aos comerciantes dispor de meios para criarem uma demanda fictícia na medida em que pode comprar antes mesmo de vender. Eu posso comprar antecipadamente antes de vender. Com o desdobramento do dinheiro como meio de pagamento em títulos de crédito, tais como as chamadas letras de câmbio que eu falei anteriormente, por exemplo, o comerciante não encontra nenhuma barreira na própria produção e só encontra apenas uma barreira muito elástica. Além da separação mercadoria-dinheiro, dinheiro-mercadoria, que deriva da natureza da mercadoria, cria-se, portanto, uma demanda fictícia, né? Ou seja, a existência do crédito, né? A existência do comerciante que pode vender ou comprar mercadoria de muitas pessoas com a promessa de pagar essas mercadorias depois que ele efetua as vendas, isso faz com que o capitalismo se expanda para além dos limites impostos pela circulação simples. Mas isso é matéria para ser discutida no livro 3, quando a gente começar a estudar o dinheiro e suas formas de existência como o dinheiro como crédito, né? A moeda como crédito, né? Bom, tá aí, portanto, né? As duas funções do dinheiro em si, primeiro como tesouro, depois como meio de pagamento, e a última função do dinheiro é o dinheiro mundial, né? Como dinheiro mundial, o ouro está presente quando os negócios entre os países se compensam. Você não precisa de ouro, né? Quer dizer, eu vendi 100 e alguém me comprou 100, então eu não preciso, né? Basta que essa relação de débito e crédito, né, se compensem reciprocamente. Então não precisa de dinheiro, né? Aí presente nessa relação, né? O ouro só vai estar presente quando alguém vendeu ou comprou mais do que vendeu a outros países. Nesse caso aí, ele vai precisar do ouro, né, do dinheiro como dinheiro mundial, para, digamos assim, quitar seu contrato com países, né, ou com credores de outras nações. Com isso, nós podemos dar por encerrada a nossa apresentação de hoje sobre as formas de existência de dinheiro, prometendo voltar novamente a nossa discussão agora do capítulo 4, onde Marx vai discutir a transformação do dinheiro em capital. Essa discussão que nós vamos fazer, não sei se será possível no próximo sábado, né? Mas aí nós vamos fazer uma discussão metodológica antecipadamente para ver, né, aonde nós paramos, que foi aqui,
né, nas formas de existência do dinheiro, nós vamos entrar em outra forma de exposição, que agora é o dinheiro e sua transformação em capital. Transformação do dinheiro em capital. Aqui você tem dimensões distintas da realidade, e isso exige ser explicado, né, bem direitinho, para que a gente possa realmente compreender o real sentido em que da teoria de Marx, né? Ou seja, segui-lo rigorosamente, né? Que esse é o nosso objetivo. Muito obrigado e até a próxima.